e fazer cortes no meu corpo. Sim. E começou a me tocar, né? Me molestar de uma forma indevida. E me oferecer, fazer sacrifícios ali. Me oferecer o meu sangue e a demônios. Meu Deus. Oferecia a Satanás. E quando essa pessoa me cortava, que o sangue escorria, essa pessoa, ela invocava Satanás. E quando ela invocava Satanás, eu via ele chegando. Misericórdia. E essa pessoa me tocava, eu não sabia de certo o que estava acontecendo, mas eu era aterrorizada. Eu ficava com muito medo. E o medo de uma pessoa que está sendo abusada, o abusador ele sempre coloca uma mordaça. Por isso que é tão difícil uma pessoa que é abusada, ela chegar aí até uma delegacia, ela fazer um boletim de ocorrência, ou ela contar para os pais. Então eu não tinha coragem, até mesmo porque o abusador, né, e aquela pessoa que me consagrava, haviam ameaças. Sim. Se você contar, seus pais morrem. Se você contar, você morre. Então, acabava que a gente fica amordaçado, né? Com certeza. Mas os demônios, eles vinham e eles se alimentam do medo, né? Com certeza. Daquele pavor do medo. Então, eles se alimentavam disso. Tem até uma substância, né, chamada adenocromo. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é quando a adrenalina, ela oxida. E ela é muito usada pelos satanistas para rejuvenescimento. Isso. Meu Deus, é tanta coisa, né? Hoje eu tenho entendimento disso, na época eu não sabia. Então, quando a criança entra em estado de extremo medo, é extraído sangue, né, da criança, porque a adrenalina, ela oxidou, e então... nem impede de exercer muitas coisas na nossa vida. O medo, né? Nos prende, nos aprisiona. Verdade. Isso é coisa do Satanás mesmo. Sim. E eles usam essa substância para rejuvenescimento e outras coisas a mais também. Meu Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar as nossas crianças, meu Deus, em nome de Jesus. Aí você foi crescendo. Fui crescendo, o abuso e a consagração, ela durou um tempo, depois ela parou. Aí depois eu comecei a ir para barzinho de rock, eu comecei a me sentir uma pessoa muito vazia. Parecia que tinha um vazio da minha alma que nada preenchia. Então eu tentei preencher isso com um bar de rock, com muita bebida também. Acabei indo para um lado que eu não queria, né? Você cresceu, mas você não contou para os seus pais do abuso? Nunca contou? Nunca contei, nunca. Assim, eu nunca... Depois eu superei isso, né? Sim. Com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, eu superei isso. Mas eu não achei necessário, né? Porque eu achei que isso ia ferir eles. E como que essa pessoa parou de abusar você? Essa pessoa? Parou do nada? O que aconteceu? Eu creio assim, que há um período que essa pessoa, ela ofereceu, e aí depois ela me colocou na mão do inimigo. E foi quando o inimigo começou a ter legalidade para trabalhar na minha vida. Meu Deus. E aí já não era mais com essa pessoa, era com ele. Porque ele vinha. E aí ele conversava comigo. Aí ele próprio se apresentava a mim. E aí ele vinha conversar. Você pequena ainda? Eu pequena, eu crescendo ali na minha adolescência. Fui crescendo. E ele começou a vir. Ele vinha, difícil ele aparecer. Aí às vezes ele demorava a aparecer. Daqui a pouco a rotina começava a ficar maior. De estar indo até você. Ele vinha sutilmente. Sutilmente ele vinha. Só que me amedrontava muito. Ele te oferecia alguma coisa? Ele tentava fazer uma aliança. Sempre tentou fazer uma aliança. Sim. Porque eu precisava fazer aliança, né? Com ele. E aí, eu ficava com medo e eu sempre falava não para ele. Mas ele sempre estava oferecendo um pacto comigo ali, né? Na verdade, eu era consagrada, fui oferecida por uma pessoa, mas depois eu teria que continuar ali para ele me levar para um fundo do poço. Com certeza. Pior. Pior. Aí eu fui crescendo, comecei a beber demais. Comecei a sentir um vazio de alma muito grande, até que eu fui
comecei a frequentar o terreiro, né? Comecei a frequentar terreiro, comecei a frequentar reuniões ocultistas, essas reuniões de candomblé, outras religiões, né? Que sim. Assim, comecei a frequentar. E nada também me preenchia. Mas quando eu comecei a frequentar, eu comecei a gostar daquilo, né? Comecei a gostar das reuniões e tal. E foi engraçado que chegou uma época que eu resolvi colocar um piercing no nariz e eu fui para a reunião do terreiro. E quando eu cheguei lá no terreiro, sabe quem eu encontrei lá? O dono e a dona da loja de piercing e tatuagem. Eles estavam oferecendo, eita, as pessoas que estavam colocando piercing e fazendo a tatuagem com eles estavam oferecendo lá nessa reunião. Olha só. Eles estavam oferecendo. E aí foi um susto muito grande para mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu lá no meio deles, tal, o pai de santo, ele cismou comigo e ele queria que eu fosse a noiva de Satanás, de qualquer jeito. Ele queria porque queria que eu fosse a noiva de Satanás. Hoje eu entendo o porquê, né? Naquela época eu não entendia. Sim. E aí eu fugi de todo jeito. E eu lembro até que todo mundo começou a receber seu cavalo, né? Que é as pessoas que recebem o inimigo, que recebem os demônios. Sim. E eu lembro que eu queria aquele dia. Eu falei, tava lá no meio e tal. Eu falei, eu quero receber isso aí. Meu Deus. Na minha, assim, né? Sim, sem saber. Achando, né, que aquilo ia ser bom, né? Ali, pra mim, eu queria receber. E aí foi uma coisa assim, gente, Deus, ele é maravilhoso. Porque as pessoas recebendo, incorporando, e eu fui a única pessoa que fiquei sã. Eu não incorporei. Deus não deixou. Não, Deus não deixou. E até hoje eu fico assim pensando, porque o tambor batendo e todo mundo pulando e todo mundo caindo, incorporando, e eu queria incorporar, eu queria ser o cavalo e não fui. Graças a Deus. E hoje eu fico vendo o tamanho do livramento que o Senhor me deu. Meu Deus. Tanto que mesmo nas minhas libertações eu nunca cheguei a ficar possessa e nem caí. Mas aí fui saindo, tudo foi passando o tempo, até que chegou um determinado tempo que eu tive um encontro com o Senhor saindo do terreiro. Mas você fez como eu posso falar, né? Você fez algum trabalho ali? Eu fazia assim, eu não fazia o trabalho, né? Eu ia para terreiro pagar trabalho. E quais eram os meus trabalhos? Era para ser feliz, era para ter uma vida boa. Eram coisas assim inocentes, mas eu estava dando o meu dinheiro que vinha do Senhor, ainda que eu não servisse a Ele. A Bíblia diz que tudo que nós temos é dado por Deus. Então eu estava pegando o dinheiro, né, que era do Senhor, estava entregando para o inimigo. Comprando velas, trabalhos, tudo. Por isso que às vezes as pessoas não entendem que não é só o ato de você fazer um banho, tomar um banho, pagar um trabalho. Essas coisas são ligadas no mundo espiritual. Com certeza. São levantados altares. Então não é questão só de você fazer uma oração. Sim. Então as pessoas às vezes elas aceitam Jesus e aí a vida financeira delas não vão para frente. E elas não entendem que dinheiro é sangue. Dinheiro é pagamento no mundo espiritual. Então eu dava o meu dinheiro ali para fazer trabalho, para ser feliz, para um dia ter um casamento bom, para ter um emprego bom. Só que o inimigo nunca me deu nada. Ele só engana. Ele nunca me deu nada. Mente, engana, fala que dá tudo. E no final, quem perde é você. E teve um dia que ele veio, porque as pessoas falam, eles sabem de tudo, eles mostram tudo. Eu discordo. Porque eu fiquei muito tempo frequentando esses lugares. Né? Até por causa das pessoas que eu estava à volta do meu trabalho que frequentavam. E eu estava sempre com eles. Mas a questão é que um dia o inimigo veio ali, incorporado, aquela pessoa, o cavalo, e veio falar algo para mim. E eu falei, você é um mentiroso. Eu briguei dentro do terreiro. Eita. Eu falei, você... Enfrentou. Eu enfrentei. Eu falei, isso é mentira. Eu fiquei revoltada.